Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e dia 30 tem manifestações. É muito importante aí que você vá para as ruas mostrar sua insatisfação, né, com os últimos desmandos aí cometidos por alguns poderes da República. Agora, de antemão, eu queria dizer aqui que eu não vou ficar dizendo o que a pessoa tem que protestar ou não. Cada um tem a sua liberdade individual, afinal, a direita preza pelas liberdades individuais e tem a sua própria consciência. Então, se as pessoas quiserem impedir artigo 142, fiquem por conta. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, eu vejo que o pedido para que o presidente evoque o artigo 142, muitas vezes ele é feito sem o conhecimento real do que seria esse artigo e do que poderia acontecer, né, com o desdobramento de uma possível utilização desse dispositivo. Então, meu objetivo aqui nesse vídeo é simplesmente tentar mostrar, né, tentar mostrar o que poderia acontecer caso o artigo 142 aí fosse implantado. Agora, como eu falei, a consciência de cada um, eu não vou ditar regra para ninguém o que cada um tem que protestar ou não. No domingo eu não pedirei artigo 142 e o motivo é simples, é o seguinte: o artigo 142 da Constituição, ele apenas determina as funções de Estado que as Forças Armadas têm dentro da estrutura do Estado. Ali o artigo é vaguíssimo, muito vago, e não é à toa que ele seja vago, afinal ele foi feito numa constituinte aí elaborada por esquerdistas. Vale lembrar que a nossa Constituição de 1988 foi feita em sua totalidade por esquerdistas que tinham um sentimento de revanche ao regime militar, né? Então, por isso mesmo, eles não deixariam um dispositivo que pudesse ter uma intervenção de um dos poderes em cima dos outros. Ali está muito mais para casos de desordem social e esses poderes implantarem e utilizarem as Forças Armadas para controlar a sociedade caso houvesse um caos social. Inclusive, esse artigo ele é tão vago que é necessário aí que tenha leis complementares para poder regulamentar isso, né, dizer qual seria o processo para isso ser evocado e posto em prática. Só para a gente trazer um exemplo claro aqui, temos, por exemplo, a lei que regulamenta a GLO, né, que é a Garantia da Lei e da Ordem, que possui a utilização das Forças Armadas aí nas atuações, por exemplo, as últimas aí no Rio de Janeiro, lá em Fortaleza. Então, tudo isso aí é pautado através de uma lei complementar. Então, o artigo 142 sozinho não faz nada. Pessoal, está tendo uma confusão enorme aqui sobre essa questão do artigo 142. O artigo 142 define o papel das Forças Armadas dentro do Estado brasileiro. Eu sou militar, sou oficial da reserva do Exército. O que diz ali é que as Forças Armadas são instituições de Estado. Elas agem de acordo com uma necessidade de Estado, se houver desequilíbrio entre os três poderes, tá? Esses poderes, eles têm a mesma força, devem agir em equilíbrio. Então não pode um poder chamar as Forças Armadas para destituir os outros. Isso é uma coisa muito esquisita, né? Pode até acontecer, mas é uma coisa assim muito esquisita. O respaldo que a Constituição dá para aquilo ali está no artigo 34, que fala da intervenção do governo central em entes da federação, estados ou Distrito Federal. Tá? Então tá balizado ali, e aí depois, se olhar o decreto legislativo que autorizou o presidente Temer a fazer aquela intervenção, vocês vão ver que também está baseado em regimento interno do Congresso e tal. Enfim, não mistura uma coisa com a outra. Outra coisa importantíssima, intervenção baseada no artigo 142, cai o governo inteiro, porque significa que o Estado brasileiro está em desarmonia entre os poderes. A gente sabe que isso está acontecendo, só que quem pede artigo 142 ou é por desinformação, e eu tenho certeza que é mais por isso, ou é petista infiltrado querendo cair o presidente Bolsonaro, forçando para o presidente Bolsonaro cair. Caso o artigo 142 fosse acionado aí nesse sentido, né, de tentar interferir em um dos poderes, a reação internacional seria sem precedentes.
Nós não estamos mais na Guerra Fria e com certeza sofreríamos sanções internacionais, até mesmo dos Estados Unidos, que é um aliado agora, hoje, do Brasil, né, por conta dessa interferência, que não seria interpretada de maneira como você está interpretando aí na sua cabeça. Maurício Fraga da Rosa, por que você não convoca a população para exigir uma intervenção constitucional militar no Brasil? Isso, primeiro porque não existe, né? O artigo 142 da Constituição, até como o próprio comandante militar do Sul falou para ti aqui há poucos dias, né? É no caso apenas pela manutenção da lei e da ordem. Vale lembrar aqui, por exemplo, que vários juristas já falaram que esse artigo 142 não dá poder para o presidente interferir em um outro poder, ali no caso STF e Congresso. Você acha mesmo que a mídia, a comunidade internacional, todos eles vão escutar quem? Esses juristas ou uma minoria de juristas de direita ali que estão corroborando esse ato? Sabemos muito bem qual será a narrativa imposta e a possibilidade, né, de um isolamento do Brasil na comunidade internacional, o que poderia frear de vez ali a tentativa, né, de saída do buraco econômico que o Brasil se encontra hoje. E sem contar que as reformas, obviamente, não poderiam ser feitas. Agora, quando a gente pensa, a maioria das pessoas que pensam no artigo 142, elas pensam isso de maneira É um grito de desespero, né? Diante de tantos desmandos aí de alguns poderes, é um pedido de desespero para que o presidente tente preservar a democracia, tente preservar as próprias instituições que estão sendo ali mal utilizadas, né, por alguns grupos com interesse de poder. Agora, vale ressaltar aqui que isso poderia ser uma faca de dois gumes, né? Isso poderia voltar contra o próprio presidente da República. Uma ação nesse sentido, justamente pelo artigo 142 ser tão vago, ela poderia ser interpretada aí como um crime contra a segurança nacional e, dessa forma, os próprios militares poderiam prender o presidente da República e destituí-lo por crime contra a segurança nacional. E não achem que isso é impossível de acontecer. As Forças Armadas estão longe de ser, né, uma instituição coesa com pensamento unânime. Vários exemplos aí de militares que participaram do governo agora já mostraram discordâncias com o presidente da República. Um exemplo claro foi o general Santos Cruz, né, que disse que o governo só faz bobagem, né, só criam bobagem. Teve também o general sindicalista, né, o Juarez Cunha, que era o presidente dos Correios e que foi demitido porque não quer privatização, é completamente estatizante. Então mostra que o pensamento dentro das Forças Armadas não é unânime. Então o que poderia ser desencadeado a partir de um ato tão extremo como esse, a gente não sabe, né? É o famoso o dia depois de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. E muita gente pede o artigo 142, muitas vezes, por um certo saudosismo aí de 1964 ou de uma idealização de um mundo e que muitas vezes nem viveu. O que acontece é que em 1964 nós tínhamos uma outra Constituição e o movimento de 64 foi feito não com base em um artigo com 142 da vida, né? Que ele, na verdade, foi feito de maneira tanto como manipulada, porque eles aproveitaram um dispositivo da Constituição que dizia que o cargo estaria vago caso o presidente da República estivesse fora do país, né? Esse foi o artigo utilizado. E o presidente nem estava fora do país. Isso é outra história. Tem gente ainda que vai mais além e lembra de Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas fechou o Congresso em 1937. Gente, se vocês olharem em 1937, a Constituição garantia que o presidente da República tinha o poder constitucional, a atribuição constitucional de dissolver o Congresso. Afinal, ele mesmo fez aquela Constituição autoritária e, obviamente, ele arrogou esses poderes para ele, né? Era uma Constituição completamente autoritária. Então, todos esses movimentos que já foram feitos no passado, eles tiveram algum dispositivo que deixava claro o que deveria ser feito a partir do segundo passo. O artigo 142 não nos deixa o que será feito depois. E aí, o presidente evoca o artigo 142. O que acontece? Prende-se os deputados? Isso, com certeza, teria uma repercussão ruim. O que faz? Fuzila todo mundo? Vocês têm que parar para se perguntar. Depois do 142, o presidente acaba de evocar o 142. O que é feito depois? Qual é o próximo passo? Se você começar a trabalhar isso na sua cabeça, você vai ver que não tem muita saída
dentro do artigo 142. Mas como eu falei, eu não vou ficar aqui ditando regras do que você deve pedir ou não. Utilize aí a sua própria consciência para saber se isso é bom ou não para o país, né? Isso, na minha opinião, levaria uma derrocada do presidente da República. Ele provavelmente ou acabaria preso ou acabaria deposto pelos próprios militares que estariam participando aí desse movimento. Seria muito arriscado diante de tudo que a gente já passou nos últimos anos aí para tentar colocar um governo de direita no país. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja um apoiador do canal através da conta corrente aqui embaixo ou do Apoia-se, tá? E até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Dia 30, todos nas ruas.